Eu vou pedir aos senhores que estão assistindo a este vídeo que prestem bastante atenção nos prints que aparecerão durante o vídeo. Prestem muita atenção, pausem o vídeo para ler o que está escrito e deixando bem claro que este é um canal destinado a um público de direita. Aqui defende-se o pensamento liberal austríaco. Caso os senhores que estejam assistindo simpatizem com as ideologias de esquerda, talvez sintam-se incomodados com as coisas que lerão e ouvirão, ok? Então vamos lá. Senhores, a notícia mais importante desta semana, a meu ver, é a confirmação da delação de Hugo Carvajal nos Estados Unidos. Trata-se de um ex-general venezuelano que chefiou a inteligência militar da Venezuela durante as ditaduras de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, e que, durante o governo do democrata Bill Clinton, em 2008, já figurava como um dos grandes beneficiários e mantenedores bélicos das Farc colombianas. Em 2019, por motivos que talvez venham a público com a delação que ele fará ao governo dos Estados Unidos, o general Hugo Carvajal apoiou publicamente Juan Guaidó e, com a permanência do ditador Nicolás Maduro no poder, fugiu para a Espanha. Mas qual seria a importância da delação do ex-general venezuelano Hugo Carvajal para o cenário político brasileiro? Para tal compreensão, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1990, a esquerda brasileira, capitaneada pelo PT, funda o Foro de São Paulo, uma reunião de partidos políticos e organizações criminosas que a esquerda nomeava e nomeia de grupos de resistência ao imperialismo. No primeiro Foro de São Paulo de 1990, o evento foi iniciado com a leitura de uma carta de Pedro Antônio Marim, líder naquele momento das Farc, o grupo terrorista de traficantes nomeado Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Outros terroristas das Farc, como Manuel Marulanda Vélez e Raul Reyes, participaram das reuniões do Foro de São Paulo e, quando foram mortos pelo governo colombiano, foram tidos como heróis e mártires não só pela esquerda brasileira, mas por todos os partidos que compunham o Foro de São Paulo. Percebam que a esquerda brasileira sempre se associa com grupos terroristas. A bola da vez é o Hamas, e acaba por justificar a violência de tais terroristas contra a população civil e principalmente contra opositores ideológicos. É uma lógica de ação onde os fins justificam os meios, e o princípio único é a destruição do opositor ideológico. Mas o Foro de São Paulo, criado pelo presidente Lula e pelo facínora ditador Fidel Castro, tinha um propósito, e, pelo que vemos, eles têm tido êxito. Abolição da propriedade privada, Estado gigantesco e que toma tudo que o indivíduo honestamente luta para conquistar, deturpação dos conceitos de família e cristianismo, desarmamento da população civil. Parafraseando o governador da Bahia, senhor Jerônimo Rodrigues, jogar os opositores políticos em uma vala com o uso de um trator. E, por fim, parafraseando o senhor Mauro Iazzi, dar aos opositores uma boa bala e uma boa cova. Tudo isto está implícito nos propósitos do Foro de São Paulo e foi feito pelos ditadores Fidel Castro, Hugo Chávez e tem sido feito pelo ditador Nicolás Maduro. E observem que no caso das Farc, um grupo de narcotraficantes, eles criaram um caos na Colômbia por décadas e hoje, com o apoio político da esquerda, tornaram-se um partido político
de nome comuns e gozam de status de legalidade naquele país, a despeito de todos os crimes contra a vida e contra a propriedade privada que cometeram. E isso me parece um método. Tornar grupos de criminosos tão poderosos bélica e financeiramente, facultar que seus membros e simpatizantes se infiltrem nas instituições públicas e, com o tempo, torná-los uma instituição política legalizada e custeada com o dinheiro público. Um outro caso emblemático e que foi jogado para debaixo do tapete ocorreu entre 1999 e 2008, e eu tenho certeza que a grande maioria dos senhores não sabe ou não lembrava disso. Em 2008, um acampamento das Farc, que estaria no Equador, foi bombardeado pelas Forças Armadas da Colômbia. O ditador venezuelano Hugo Chávez rompeu relações diplomáticas com a Colômbia devido à violação territorial das fronteiras do Equador pela Colômbia. Durante esse bombardeio, as Forças Armadas da Colômbia mataram o terrorista e membro das Farc, Raul Reyes, e conseguiram recuperar seu computador. E neste computador encontraram e-mails que o terrorista Raul Reyes, ou Raul Reyes, trocava com o alto escalão do Executivo, do Legislativo e do Judiciário brasileiro. Senhores, quais assuntos o governo e o Estado brasileiro teriam para tratar com o chefe de um grupo de narcotraficantes como as Farc? Segundo foi divulgado na época, cerca de 85 e-mails trocados entre o líder das Farc e o governo e o Estado brasileiro foram recuperados pelo setor de inteligência da Colômbia. Porém, tais e-mails nunca foram divulgados ao público. A matéria original que aborda essa questão simplesmente desapareceu da internet. Porém, como nada se apaga definitivamente da internet, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo, onde os senhores poderão ler integralmente a matéria original do site de notícias Câmbio, onde veio a conhecimento público essa troca de e-mails entre o líder das Farc e o governo e o Estado brasileiro. Sugiro que os senhores salvem o arquivo logo, pois pode ser que ele desapareça da internet em breve. Percebam um padrão. Um grupo de opositores políticos, geralmente alinhado com os ideais da esquerda, decide agir contra o governo de algum país. Adotam como método a violência extrema e como forma de financiamento de suas ações o crime, sequestros, roubos e a comercialização de drogas. Caso olhe-se para a origem do Comando Vermelho, a antiga Falange Vermelha, se perceberá que trata-se do mesmo modus operandi das Farc. E, embora tais grupos sejam oficialmente criminalizados, contam com a brandura da esquerda e até com uma justificativa filosófica que busca mitigar as punições que são aplicadas aos seus integrantes. Agora que já expus para os senhores uma breve introdução sobre a suposta ligação da esquerda brasileira com grupos terroristas e do narcotráfico nacionais e internacionais, vamos voltar à delação do ex-general venezuelano Hugo Carvajal. Senhores, se o governo Trump já está divulgando a delação do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, é porque ele já tem muitas informações em mãos. Por uma coincidência incrível, desde que o governo Trump conseguiu a extradição dele em 2023, a relação entre os Estados Unidos e a ditadura venezuelana ficou mais tensa. O governo Trump fez um cerco militar à Venezuela e já conseguiu afundar embarcações que estavam transportando drogas para países da América Central. E agora, o governo Trump autoriza operações ofensivas da CIA em território venezuelano e o presidente Trump fala disso abertamente. Na semana passada, o governo brasileiro enviou representantes para negociar com o governo Trump e tais representantes foram recebidos pelo senhor Marco Rubio,
um dos maiores conhecedores dos horrores do que a ideologia de esquerda pode causar no país. E eu fico imaginando quais informações o governo Trump já tem em mãos sobre supostas ligações da esquerda brasileira com o regime venezuelano e se tais informações são comprometedoras para o regime brasileiro. É inegável que o regime do ditador Nicolás Maduro é um narco-estado, assim como é inegável a relação de proximidade da esquerda brasileira com a ditadura venezuelana. Resumindo, internacionalmente, a esquerda brasileira tem ou teve grande proximidade com grupos terroristas como as Farc e o Hamas. Tem grande proximidade com as piores ditaduras do mundo. Idolatra figuras nefastas como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Trotsky, Lenin, Mao Tse-tung, Che Guevara e outras porcarias. E agora, diante da delação do ex-general venezuelano Hugo Carvajal, o que virá à tona sobre as relações entre a esquerda brasileira e a ditadura venezuelana? Eu agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. Desejo que tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigado.